Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai ser uma ação da minha carteira previdenciária. Vamos falar sobre Engie aqui no canal. Antes, passo aqui pela introdução, a gente vai comentar sobre dividendos, vai comentar também sobre a sua nova operação que já está impactando os resultados, porque eu espero mais dividendos para 2023. Uma expectativa ali de menor dívida, né? Rapidamente menor dívida e uma operação um pouquinho melhor. Ela teve um impairment ano passado, então isso dificultou um pouquinho o seu lucro, aumentou um pouquinho o seu payout, manteve os dividendos e esse ano aqui não. Deve ser algo mais orgânico esses dividendos e a Engie continua sendo para mim, pessoal, top 5 da bolsa. Bom, eu vou sumir da telinha para a gente começar a falar sobre os fundamentos da Engie, que eu acho importantes. Então vamos lá, é uma empresa, assim como toda empresa de energia elétrica, pessoal, viu a sua dívida aumentar, certo? Em 2021, mas junto com essa dívida, a maioria delas também conseguiu aumentar o seu lucro, porque a inflação estava subindo. Então o juro real estava tranquilo. É a maior correlação com o setor, por isso que eu acho que os dividendos vão ser exuberantes, mas os preços não vão se movimentar tão cedo, tá? A maior correlação com o setor, pessoal, é o juro real. E eu vou passar para vocês aqui o gráfico da Engie versus juro real. Muito importante. Tá? Eu detalho isso com mais ênfase no curso Macro Trader, por isso que inclusive eu fiz o treinamento para vocês e vou disponibilizar durante o ano inteiro na descrição esse treinamento. Tá? Então tem que se comparar com o juro real sempre, ou pelo menos ter essa correlação, não se comparar, para a gente nortear não só as expectativas para os preços do ativo, valorização e desvalorização, calibrar o nosso aporte, que é o principal. A gente não quer, a maioria de vocês, assim como eu, espero, tá? A gente não quer rodar, girar patrimônio na Engie, a gente quer acumular, tá? E saber quais preços são, né, os melhores acúmulos, entre aspas, os melhores aportes. Essa é a minha principal função aqui no Clube dos Dividendos para vocês. No caso da Engie específico, disclaimer, né, tenho posição. Então, a empresa viu a sua dívida aumentar, como vocês estão vendo, deu uma bombada aqui no payout. Muito, pessoal, desse payout acima de 100% é reserva de lucro. Tá? Então a empresa tem lá no final das continhas lá, não só o lucro líquido do resultado, né, especificamente do momento do trimestre que ela divulgou, mas muitas vezes no seu patrimônio líquido tem aquela reserva. Tá? E aí ela coloca essa reserva muitas vezes para rodar algum crédito tributário, etc. E isso faz com que o seu dividendo seja maior do que o lucro específico daquele momento. Então a Engie tem isso dentro do PL dela, o que favorece nós acionistas, porque recebemos ali, né, aquele dividendo no curto prazo. Mas o lucro dela sofreu um baque sim em 2021 com impairment. Em 2022, pessoal, tende a se recuperar. Então tá faltando um trimestre aqui para ser computado. Então sim, eu espero aqui que a Engie consiga em 2022 se recuperar. Em 2021 já está praticamente se recuperando, inclusive na margem. Tá? E aí para 2023, resultados ainda difíceis nesse primeiro tri, no segundo tri, mas devem melhorar, pessoal, com a queda de juros, com a queda dos juros na iminência, tá? Ou a gente vai ter queda de juros ou a gente vai ter a volta do aumento da inflação. Não me parece que os custos de energia vão aumentar esse ano, tá? Então acho que vai ser muito mais advindo do corte de juros. É importantíssimo a gente acompanhar o ciclo do juro real para nortear, pessoal, como que vai ser a intensidade da tendência dos preços da Engie, tá? Eu já vou falar para vocês no gráfico a seguir. Mas de jeito maneira, pessoal, uma empresa que se recupere muito em 2022. O fluxo de caixa livre da companhia vai para 1,6 bi e está aqui, ó. Por que o Brunão acha que nós vamos ter um ano bem bom de dividendos? Tá? E inclusive um dividendo que pode ultrapassar os 10%. Já falo para vocês em slides anteriores aí, slides seguintes, perdão, qual que é o dividendo líquido por ano distribuído pela Engie. Então aqui o fluxo de caixa voltando e o investimento principal, pessoal, rendendo. Então o último grande investimento da Engie foi basicamente esse conjunto eólico aqui do Campo Largo 2. Então esse conjunto já está impactando o EBITDA, não mais necessariamente de maneira estressante o CAPEX, está lá no seu endividamento,
Tá? Então, é uma reversão aqui, muito parecido com o projeto Puma, por exemplo, da Klabin. Tem endividamento de médio e longo prazo? Lógico que tem do projeto Puma, mas o capex ali de curtíssimo, que corrói muitas vezes ali a distribuição de dividendos, esse acabou. Então, o conjunto eólico Campo Largo 2 já impactou positivamente, como fala aqui o RI do release do terceiro TRI. Tá? Não só o eólico e também os conjuntos fotovoltaicos de Paracatu e Floresta. Tá? E, consequentemente, o aumento do volume de energia disponível para venda, tá? Além do maior preço médio e do impacto da desaceleração inflacionária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e concessões a pagar. Tá? Então, aqui o custo da dívida, tanto no CDI quanto na inflação, deve ceder. O da inflação já cedeu, certo? Como está aqui colocado no terceiro TRI. Agora, o CDI, pessoal, a dívida alocada em CDI, pois bem, tende a ter uma desaceleração nesse ano também, principalmente do segundo para o terceiro TRI. A gente já está olhando para dados de enfraquecimento econômico norte-americanos, a gente deve importar essa desaceleração global, isso deve impactar o nosso crescimento econômico, logo a inflação deve ficar tranquila e o BC deve se preocupar em algum momento esse ano aqui, não só com a inflação, tá? Que deve ir convergindo aos poucos para a meta, mas muito provavelmente com o crescimento. Então, o corte de juros me parece uma iminência para 2023, só não sabemos quando, em que trimestre. Tá? Então, interessante olhar muito que esse conjunto eólico Campo Largo 2 agora está em operação. E o endividamento que eu coloco para vocês aqui da Engie, pessoal, a gente pode ver nesse slide, tá? Nesse slide dos fundamentos. Então, o que eu trago aqui? Além do fluxo de caixa positivo que eu mostrei no começo, nós temos para o vencimento da dívida aqui, para o curtíssimo prazo, tendo, não, vamos dizer assim, entre setembro, tá? Até setembro de 2023 aqui, mas principalmente outubro a dezembro de 2023, o final do ano, pessoal, 2023, tem uma dívida, uma queda bem grande. Tá? Então ela deixa de ter uma carga aqui bilionária e passa a ter uma carga milionária no último trimestre de 2023, o que tende a impactar, pessoal, o cenário perfeito. Os juros já em queda naquele momento, inflação menor naquele momento, tá? Então o juro real deve ser menor, o que impacta os preços dos ativos e também ela está com uma dívida menor. Então a gente pode ter ao longo do ano um menor custo de dívida, tá? A começar pela desinflação. Agora vamos tentar esperar também o CDI, a curva de juros está estável, quem sabe ela cai um pouquinho. E um cronograma de dívida específico pontualmente para 2023 no quarto TRI, tá um pouco mais tranquilo, bem mais tranquilo aqui. Então é um nítido ano que a gente pode esperar lá no frigir dos ovos com o Papai Noel um melhor dividendo. Então essa é a minha expectativa. Deixe nos comentários o que vocês acham. Agora, números, pessoal, dividendo líquido por ano. 2022 foram R$ 2,81. 2021 foram R$ 3,41. Tá? A média dos últimos 3 anos, tá em torno aqui de R$ 2,81, tá? Perdão, R$ 2,56. Então eu vou colocar essa média do site Status Invest, R$ 2,56 líquido. Vamos esperar aí pelo menos 6%. A gente vai estar com preço teto de R$ 42,00. Tá? E 66. Hoje a Engie negocia 39. Então há a expectativa aqui, ou melhor, há um desconto em relação a esse 6% barciniano do Bazin aqui, certo? A gente quer investir a um preço que nós não sabemos ainda, só sabemos o dividendo esperado, R$ 2,56. Quero 6%. Em cima disso, o preço teto fica entre 42,60 e 42,70, certo? Bom, a Engie, pessoal, hoje tem um market cap de 31 bi, quase 32, tá? Enquanto que o valor da firma aqui, a contar também com a dívida, que está mais cara, tá? Então a gente tende a ter uma expansão do valor da firma, porque também aqui inclui dívidas, tá? Não só os ativos, mas também dívidas. Deu uma bombada, 46 bi. Então é um desconto que existe aqui. Eu vou falar no gráfico quando que para mim esse desconto existe, tá? Pessoal, esse é o gráfico mais importante. Tá? Esse é o gráfico mais importante que eu vou estressar bastante. Inclusive, vou utilizar a própria Engie no curso Macro Trader como atualização. Pessoal, está aqui. Ó. Em preto, temos o juro real. O que é o juro real? É o IPCA dos últimos 12 meses menos a Selic. Tá? E o juro real, a gente percebe que em queda, como foi ali 2008 até 2013, juro real, então, em queda, 2008 a 2013, temos aqui o pretinho em queda, vamos dar um highlight aqui, esse cara em queda, a Engie em candles alta. Legal?
Agora, quando inverte, aqui eu deixei o quadrante que eu quero dar destaque para vocês, tá? Quando o juro real começa a subir, ter trajetória, narrativa e também, de fato, subir, tá? Então a gente junta esses três aí, tá? Visão macroeconômica importante de 2013, que aconteceu aqui, crise hídrica, tá? Inflação na veia, tá? E o Estado ainda expansionista, tá? Então nós tivemos aqui inflação subindo, o juro precisou galopar, tá? Até 2017. Então, o juro real em 2017, pessoal, nesse primeiro momento aqui, tá? Até 2013 a 2017, 4 anos, pessoal, de alta no juro real. O que nós vimos no papel? O preço do papel lateralizando. Então, é uma empresa resiliente. Por quê? Muito desse ciclo de juro real, pessoal, é acompanhado primeiro de uma inflação mais alta. Inflação é benéfica para o setor, porque os reajustes são feitos por IPCA. Tá? Mas em um segundo momento, quando o juro real, quando a Selic ultrapassa a inflação, e de fato, né, a gente tem aqui do lado esquerdo, pessoal, que é importante colocar para vocês, tá? Do lado esquerdo, o juro real, hoje está em quase 8%. Tá? Nesse momento aqui, onde os preços começam a sentir, o juro real passou de 4. Tá? Então a gente pode pôr um termômetro que juro real passando de 4, tá? E eu vou trazer esse termômetro para os tempos atuais. Tá? O juro real passando de 4, ou seja, nesse momento aqui, ó, em 2022, passou de 4, os papéis já estavam lateralizando. Já há uma lateralização no ativo. Tá? Porque a narrativa é mais importante, a tendência é mais importante do que o número em si, mas a gente pode colocar como 4% de juro real, já sendo chato para a Engie. Legal? Então é esse cenário que eu ainda acho que nós vamos viver. Tá? Um juro real nas alturas. Porém, pessoal, quando fizemos o pico no juro real em 2017, os 14,25 da Selic, e aí nós tivemos a inflação caindo e principalmente os cortes de juros, percebam aqui que foi cortar juros, foi começar a cair o juro real em abril de 2017, a Engie logo depois, né, um pouquinho depois, lá em 2018, aqui aproximadamente, já começou a tendência de alta. Então, é natural que a gente passe por um período de equilíbrio. Quando nós tivermos o juros real caindo, pessoal, 1 mês, 2 meses depois, há a expectativa de nova tendência de alta para a Engie. É assim que eu espero. Tá? É dessa maneira que eu me programo. Então, é muito importante acompanhar a juro real. Tá? Se for via inflação, pessoal, ou seja, a inflação subir, olha, talvez a subida seja mais comedida, mas o juro real ainda fecha. Agora, pelo perfeito momento, o cenário seria pelo corte de juros, bom, temos ali o melhor momento. Então, para surfar a tendência. Como eu sou alocador de longo prazo, esse aqui é o melhor momento. Tá? Porque a gente vai definir por análise técnica os suportes. E nós temos hoje esses suportes. E é por isso que na parte final dos vídeos aqui, eu compartilho os gráficos. Então a gente tem, claro, e eu passei para quem acompanha, para quem é membro do canal, né, ver os vídeos mensais, pessoal, que a Engie abaixo aqui dos 38,43 e dos 37, principalmente os 37 e 36, inicia o desconto. Esse desconto vai até os 34,65. Dessa maneira aqui, nós temos as melhores compras para que um próximo momento de queda de juros, tá, a Engie surfe mais uma alta. Tá, eu tenho alvos aqui em 43,25 já tocou e o próximo é 44,36, onde em um momento que ainda de juros reais altos, né, eu tendo aqui a fazer compra de puts, por exemplo, 44,36. A empresa tende a lateralizar mesmo no início do corte ou na queda, do juro real. Então é importante a gente saber disso. Pessoal, a Engie para mim, abaixo dos 37,36 é o desconto, 34,65, 34,52 é o desconto nesse cenário meu. Agora eu errei. Qual que é o meu erro, pessoal? O juro sobe. A inflação até fica resiliente ou sobe, tá? E o juro sobe mais um pouquinho. Olha, se o juro real subir mais um pouquinho, pessoal, nós temos aqui 27,79. Também é aliado meu esse ano, já compartilhei com vocês diversas vezes, o IFR. Tá? No caso da Engie, o IFR começa a ser descontado no 40. Tá? E ele termina no 30. Então bateu no 40 aqui 2 vezes,
gerou 2 compras aqui para quem é trader, mas também 2 aportes muito bons. Aqui eu aportei 38,43, 37,36, 2 pontos específicos em que eu tento aportar mais. Todos os meses eu aporto, mas nesses pontos eu tento usar um pouquinho mais de grana, tá? Porque são pontos ali que podem performar como mínimas de um semestre, de um trimestre, de um ano. Como foi aqui no caso de 2020 a 2021, agora nós estamos em 2023. São pontos de memória para a Engie. Para fechar, pessoal, eu espero mais dividendos para a Engie, porque tem menos dívida no radar lá no último trimestre de 2023, desse ano aqui, e também o fluxo de caixa livre está abundante, está bilionário. Então eu espero que nós tenhamos mais dividendos. Vamos ver se a gente consegue bater ano passado. O ano passado foi R$ 2,81. Vamos ver se a gente consegue bater esses R$ 2,81. Tá? A minha expectativa é que o dividendo seja, então, maior. Beleza? E nos preços, ciclo de juro real. É importantíssimo observar. Se a inflação aumentar, o juro real cai, mas eu não acho que a gente vai ter ali grandes movimentos. Agora, se o juro for cortado, sem dúvida nenhuma, quem acumulou 2021, principalmente um ano muito difícil, 2022 também um ano muito difícil, principalmente no segundo semestre, com juros subindo e inflação caindo. Tá? Agora a gente tem 2023, talvez o último ano de acumulação, para 2024 ela surfar o próximo ciclo de alta, 2025, próximo ciclo de alta. É o momento de se acumular, na minha opinião. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.